tudo bem? Tudo bem, Aline, Ah, graças a Deus. olha, as meninas estavam bem ansiosas, tá? Porque boa parte do grupo quer tratar, que discute, né? As meninas tentam investigar sobre a maternidade e o cárcere, né? Então, estávamos bem Ah, ansiosas por ouvir a sua pesquisa, que já vem como experiência para todas nós aqui. E seja bem-vinda a Salvador, mesmo de longe. Hoje a cidade amanheceu bem mais calorenta do que antes, do que sempre. E me conte como é que você está. tudo bem. Eu vou primeiro então agradecer, né, aqui publicamente teu convite. Acho que eu tô mais ansiosa do que elas, do que as gurias. É uma alegria muito grande, assim, levar minha pesquisa para outros estados. Então, eu fiquei muito feliz com o teu convite, Aline, com a oportunidade de conversar com vocês, porque tenho certeza, assim, de que no mundo acadêmico essa troca de experiência, né, e de contato, assim, com outras realidades nos faz crescer muito, né, e engrandece as nossas pesquisas, engrandece as nossas realidades, enfim, nossos sujeitos de pesquisa. Então, muito obrigada pelo convite. Ah, que nada, Estava obrigada a aqui, você por ter agradecido, por ter estava aceitado, aqui, né? Porque a gente que está aqui super feliz de você ter aceitado. imagina, estava aqui tomando um mate, ó, antes de começar, Ah, aqui no Rio Grande do eu estou com a Sul. minha caneca super temática. Para quem não Ai, que bom. conhece, tá? Eu já te expliquei mais ou menos. Aqui em Salvador a gente tem muitas universidades privadas e estudantes há alguns anos, alguns estudantes se organizaram para a criação dessa liga, pioneira no Brasil, né? A Liga Acadêmica de Estudos Jurídicos. Ela não é vinculada a nenhuma universidade. Esses integrantes, né? Essas pessoas que integram a Laiju fazem editais a cada semestre para chamar pessoas de faculdades privadas, faculdades públicas que queiram integrar grupos de pesquisa independentes. E esse é um dos grupos com um bom número de inscritos a cada semestre, né? Que além da temática ser bem atrativa, mas só depois que ele foi lançado que isso a gente percebeu que foi um tema bem desenvolvido, né? Aqui a gente tem de muitas universidades privadas, muitas meninas de universidades privadas, as gurias, que você chama, e de universidade pública, e já existem alguns projetos já em desenvolvimento, levando a temática de mulheres presas, mães no cárcere, mas também existem outras. A gente teve uma live já no grupo de pesquisa na segunda-feira, falando sobre o ser mulher na prisão, e ontem a gente teve uma preparação, falando daquele HC de São Paulo, sobre a conversão da prisão preventiva em domiciliar, enfim, das mulheres poderem ficar com seus filhos e Sim, filhas em casa durante o cumprimento da pena. E hoje sim. nós vamos ter uma grande aula sobre mulheres privadas de liberdade, com a Rafaela Pérez Castanho, que é advogada no Rio Grande do Sul. Você é de Pelotas, Rafa? Pelotas. Fica a uns 250, 260 quilômetros de Porto Alegre, né, da capital. Então, do interior de Pelotas. Eu conheci a Rafaela, ela faz uma matéria comigo, eu sou aluna especial do mestrado lá em Direito da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e ela é da minha turma, mas eu não sabia que era da minha turma. Eu vi uma live do Libertas, que é um grupo de pesquisa, e ela estava lá falando sobre a pesquisa. Eu, olha, a danada da minha sala. Aí, falei, tem que chamar para poder falar com as meninas aqui da Bahia. Então, fique à vontade, nós estamos extremamente felizes pela sua disponibilidade e aqui todas para aprender contigo e conhecer um pouco da sua pesquisa. Tá joia, que bom. Eu separei alguns tópicos assim para a gente ir conversando, mas acho que a gente vai vendo assim, de repente, se tem algum comentário, pergunta, também a Aline pode me interromper, né? Elas mandam aqui ou Contribuir. no chat ou mandam na caixinha de perguntas e aí eu fico aqui no monitorando para poder te passar e você também vai acompanhar a boa parte. Tá, e a gente vai vendo aqui, e aí de repente a conversa até toma outro rumo, né? Às vezes Sim. as dúvidas são diferentes do que a gente tinha programado. Mas acho importante, assim, começar falando sobre o que é né, o direito à maternidade dentro de uma perspectiva criminal.
Eu trabalho essa temática da mulher mãe presa já desde a graduação, no meu trabalho de conclusão de curso, eu abordei esse tema, não especificamente de forma geral, assim, que nem eu estou fazendo agora no mestrado, né? Eu tinha me debruçado naquele momento na lei de dezembro de 2018, que alterou ali a LEP para progressão especial de regime, né, das mulheres mães ou responsáveis por criança ou pessoa com deficiência. E aí no mestrado, enfim, pelo número de páginas que tem que ter uma dissertação, pelo conteúdo que a gente tem que abordar, eu decidi, então, falar de forma ampla sobre o direito à maternidade e o direito à infância, né? Ambos direitos sociais previstos na nossa Constituição Federal. E aí, começando já a pesquisa, né, do mestrado, eu comecei a encontrar uma certa dificuldade no que abrangia, né? O que estava contemplado por esse direito. Muita gente Caiu tudo. Voltamos agora. caiu, tá, voltei. Não sei onde é que tinha parado aqui. Não sei onde que a gente parou. Agora você veio falando sobre a construção do direito à maternidade. Você veio Tá, falando Jó. sobre. Você falou direito à infância e tal, mas acho que a gente retoma Isso. daí mesmo. Aí eu achei, então, já desde o início da pesquisa, encontrei certa dificuldade para saber o que estava, que contemplava, né, o direito à maternidade dentro de uma perspectiva criminal. E aí, então, comecei a ver em doutrinas, em tratados, em artigos de lei, corresponderia, né? O que a mulher que é presa, que é mãe, que está presa, tem direito, né? E aí acho bom a gente pontuar alguns tratados e algumas leis. Não vou falar assim muito, de forma muito esmiuçada sobre cada um deles, porque a gente não tem muito tempo. Acredito que também o pessoal já saiba, né, o que venha a ser contemplado. Mas o Brasil, especialmente depois da Constituição de 88, ele ratificou alguns tratados internacionais, como as regras de Mandela e as regras de Bangkok, que contemplam, né, ambas dispõem de direitos que a mulher presa e que a mãe tem que ter, e que abrange desde um acompanhamento pré-natal até condições especiais, né, materiais, então uma cela destinada para essa mulher, um berçário, as prisões têm que ter uma infraestrutura dedicada para essas mães e para essas crianças. Tem que ter, então, exames, o direito de um parto sadio e tranquilo, né, sem violência. Tudo isso, né, contemplado em vários artigos desses tratados. Além desses tratados internacionais, nós temos, né, a nossa lei de execução penal e o nosso Código de Processo Penal, que ambos também prevêem uma progressão especial de regime para essas mulheres, né? Então, ou regras especiais com menor tempo de cumprimento de pena para ela né, conseguir a progressão de forma mais rápida, ou inclusive também a possibilidade da conversão de pena privativa em pena domiciliar. E a nossa própria Constituição Federal também, no seu artigo 6º, prevê esse direito à maternidade, aí de uma forma mais ampla, né? Sem detalhar o que estaria compreendido. E aí, então, eu concluí, especialmente dessa legislação e de algumas doutrinas, que o direito de proteção à maternidade, dentro de uma perspectiva prisional, contempla o direito da mulher ter uma gestação saudável, ter um acompanhamento médico, realizar exames pré-natal e o pré-natal,
o direito de ter um parto igualmente saudável, tranquilo, sem violência, sem sofrimento, o direito de amamentar o seu filho ou a sua filha, de dispor de tratamento médico e assistencial para essas crianças e também para as mulheres, especialmente ali nos primeiros meses, né, depois do parto ou no estado puerperal, e sobretudo também o direito de conviver com o seu filho. E essas crianças também têm o direito de se desenvolverem de forma plena, de forma saudável, tranquila, né? E não poderiam responder pelos atos, enfim, por aquela situação que desencadeou o encarceramento da mulher. E aí, feita então essa constatação do que seria esse direito, a gente se pergunta, né? Será que eles são de forma efetiva respeitados, né, no nosso país? E aí eu trato tanto de numa abrangência nacional e também depois estadual, que daí eu vou comentar assim, até para vocês saberem, né, como é que é aqui no Rio Grande do Sul, qual é a realidade. Mas a nossa realidade, né, no âmbito nacional, ela também é preocupante, né? Os dados que eu tirei, eles foram tirados do site do Departamento Penitenciário Nacional, né, o DEPEN, que traz informações até dezembro de 2019, tá? E aí nós temos, então, em média, hoje, no nosso país, 37.200 mulheres presas. Esse aumento expressivo, especialmente na última década, né, se deu à sanção, aprovação da lei de drogas, né, porque nós temos um perfil muito claro da mulher que cumpre pena hoje no nosso país. Elas são jovens, né, em média de 18 a 29 anos, são negras ou pardas, com baixa escolaridade, com baixa renda, mais da metade delas encarceradas pelo tipo penal relacionado às drogas, né? E aí não ocupando posições de traficante, de chefe, mas não, nem eles mesmos falam de mula, né? Que são as mulheres que transportam a droga de um ponto para o outro, ou que ficam ali esperando o consumidor, enfim, o usuário comprar. E também, grande parte delas já é mãe. E aí, em relação aos filhos, nós tínhamos até dezembro de 2019, e segundo notícias e relatos, é a média que se mantém, mesmo nesse período de pandemia que a gente está vivendo, é que nós temos mais de 1.440 crianças, filhas e filhos dessas mulheres cumprindo pena, ou seja, elas estão ali no ambiente prisional, né, institucionalizadas junto com as suas mães. E metade delas, ou quase metade dessas crianças, já tem 3 anos ou mais. Então, não são, assim, bebês de colo, né? Já possuem uma certa noção da realidade, do que está acontecendo ali à sua volta. No Rio Grande do Sul, e aí para a gente compartilhar também a realidade, né, dos estados, em outubro desse ano, haviam mais de 2.100 mulheres presas e 80% delas mães. Então, mais ou menos 2.100 mulheres presas e 1.688 com filhos, né? Mães, né? Não sei quantos filhos cada uma. A média é o percentual das mulheres. E pelo relatório nacional, nós tínhamos a informação de que no estado do Rio Grande do Sul havia 20 crianças dentro das prisões. Então, 1.680 mulheres são mães e 20 crianças cumprem pena nos estabelecimentos penais, né? Estão encarceradas. Então, por essa comparação dos números, a gente consegue observar a grande ruptura, né, dos laços materno-afetivos em decorrência do cárcere, né? Muitas mulheres acabam tendo o contato e o convívio rompido com seus filhos, né, por estarem ali presos, mesmo nós tendo legislações e artigos que possibilitam o cumprimento da prisão domiciliar ou de regras mais benéficas para essas mulheres, mas a realidade acaba não sendo essa. E aí uma pesquisa da Fiocruz nos mostra que metade dessas mulheres são mães solo,
né? E 80% delas são responsáveis pelo sustento da casa. Então, representam, de certa forma, a base familiar, né? É a figura de família que essas crianças acabam tendo. Então, quando essa mulher é retirada do ambiente familiar para ser encarcerada, também as crianças acabam ficando, né, sem a referência ali de pai e de mãe, né? É que essas mulheres aqui na Bahia não muda muito, né? A gente não tem presídios. Acho que no Rio Grande do Sul, pelo que eu já vi, você consegue ter mais unidades prisionais femininas espalhadas do que aqui. Então, o cenário da gente não é diferente, mas também acaba sendo um pouco pior, eu acho, pelo que eu venho desenvolvendo aqui. Mas a questão das drogas acaba sendo bem nacional, né? Você não Sim. tem isso refletido em um território apenas. Então, são mulheres negras, vocês imaginam que assim, a gente já viu alguns dados, mas na região do Amazonas, as mulheres já são índias, mas também sempre fazendo parte de minorias e sempre tendo perfil envolvido com a questão de drogas. E os Sim. filhos e filhas acabam estando no meio dessa relação entre a punição e a possibilidade ou não de ter o seu direito a estar, né, junto com a mãe, garantido ou violado. Sim, é bem isso. E aí, Aline, tu falou, né, do cumprimento de pena em estabelecimentos mistos, e isso também é um dado, né, que a gente tem que levar em conta, porque aproximadamente 10 mil mulheres, e aí também segundo, né, as informações do DEPEN, aproximadamente 10 mil mulheres, dentre essas 37 mil, estão cumprindo pena em estabelecimento misto, né? Que, na verdade, são prisões que foram destinadas para os homens, né? Construídas por e para homens, e aí, pelo aumento do encarceramento feminino, se teve a necessidade de destinar parte dessas prisões para alocar essas mulheres. Mas então, nós temos a realidade de que esses ambientes eles não foram desde a sua construção pensados para abrigar esse público, né? Então todas aquelas regras que dispõem da infraestrutura, das celas especiais, dos berçários, das creches, em muitas unidades prisionais isso não é realidade, né? Acaba não sendo porque o ambiente não foi pensado para isso. E, claro, também, sem falar a questão da superlotação, né, que acomete daí o sistema prisional como um todo, né, tanto refletindo no público masculino quanto feminino. E aí, então, a minha pesquisa, ela parte desses dados. A ideia, né, daí já compartilhando aqui com vocês, a ideia inicial era fazer uma pesquisa desde o início empírica, né, fazendo trabalho mesmo de campo com essas mulheres, porque a delimitação territorial da minha pesquisa é o estado do Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul, né, que abrange a 5ª Delegacia Penitenciária Regional. E aí são 5 ou 6 municípios, tudo aqui pertinho, sabe, na volta. Então, a minha ideia desde o início foi trabalhar com esses dados e visitar essas mulheres, entrevistar as mulheres que são mães e que têm os filhos dentro das penitenciárias, as mulheres que são mães e não têm, tiveram um contato rompido, tudo isso para ver quais são as necessidades, quais são os direitos que são respeitados ou violados, enfim. E aí eu ingressei, então, no mestrado em março, né? E aí bem na, Na na época, pandemia. assim, bem uma semana depois, fechou tudo, a gente está vivendo, né, esse momento aí bem atípico, então as visitações foram suspensas, os presídios, então a pesquisa empírica ficou impossibilitada, né, pelo menos nesse ano, e acredito que até a qualificação não vou conseguir colher esses dados, mas a ideia é sim, né, fazer esse trabalho para depois, na minha defesa e no trabalho final, conseguir abordar isso. Então, por hora, eu estou trabalhando com os dados divulgados, né, no âmbito nacional do DPEM, estadual aqui da Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, que em boa parte eles mantêm até atualizados os dados, mas aí tem a questão também que a gente não sabe, né? O grau de transparência, enfim. Mas então eu me debrucei, por enquanto, nesses dados oficiais.
E aí eu Você faço. chegou a ter, você falou um pouco mais cedo, um pouco antes, sobre a questão da, que até envolve diretamente a violência obstétrica, né? Aí Sim, vocês têm alguns dados sobre isso, porque aqui a gente não tem. A gente não não tem temos nada. também. Não Então temos. a transparência já está prejudicada só com isso, só com esse É, item, né, de análise. exatamente. Na verdade, no site aqui da Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, os dados eles são relativos ao número de mulheres encarceradas e o percentual de raça, escolaridade, se tem filhos ou não. Eles mantêm atualizados esses dados. O resto é tudo com outras pesquisas de outras pessoas, né, de outros acadêmicos. Aí a gente vai trocando informação, mas isso a gente também, até agora, não consegui nenhum dado relacionado a isso. Então, por isso a importância, né, da gente ir para o campo da Para o pesquisa que campo. a gente está desenvolvendo. Isso é muito importante. Mas, claro, a gente vai dando um jeito, né? Enquanto não dá, a gente vai trabalhando com outras coisas. E, e aí, já trazendo um outro ponto, né, que constatado, então, o que, que é o direito de proteção à maternidade no cárcere? Comparando esse conceito com os dados fáticos e sociais, né, da realidade dos nossos presídios, eu trago alguns autores, né, de base, assim, para fazer uma crítica à teoria universal dos direitos humanos e sociais, né, porque nós estudamos que temos direitos sociais, que eles estão consagrados na nossa Constituição Federal, mas pouco se fala na efetividade e na abrangência que eles têm para a população como um todo, né? A gente tem direitos muito específicos para algum determinado grupo que acabam sendo totalmente violados e desrespeitados em outras realidades, né? E aí eu trago, então, por exemplo, alguns autores críticos a essa teoria da universalização, como a Flávia Pelvezan, o Herrera Flores e o Vitor Abramovic, né? Então eu trago esses três que conversam entre si e expõem, então, que é necessário a gente olhar para as diversas realidades que nós temos, para os diversos sujeitos de direito que nós temos, que todos eles são possuidores, sim, de direitos, que uma parte não pode ficar excluída, que não é normal, não é? A gente não pode naturalizar o desrespeito e a violação dos direitos, né? E que a gente tem que respeitar as particularidades das nossas diversas realidades, né, e sujeitos. Então, nós temos a minha pesquisa, então, desenvolve nesse sentido também, né, conversando com esses autores. E aí, numa ótica da criminologia, de modo específico, eu trago três autoras que tratam a criminologia feminista, né, que é a Essa aqui Juliana são as Borges. minhas aqui são as tietes. Uma delas Eu também provavelmente. sim, a Soraya da Rosa Mendes, né? Que quando tu mandou ontem que ela tinha curtido a foto, eu fiquei assim, gente, que legal. Porque eu trabalho muito com ela, né? E pego muita referência. E também Ela a teve professora aqui numa live com a gente no. Já tem eu vi um mês. o cardzinho, não O consegui card. acompanhar a live. A professora Elaine Pimentel também, acho que é de Alagoas, né? Da Aí Lagoas, aqui pertinho. perto. Isso. Uhum. Ela faz muito do E direito à educação, inclusive, né? Aqui, da mulher presa. sim, sim. E eu conheci o meu orientador, é o professor Bruno Rota Almeida, e ele tem uma relação, assim, né, bem estrita com a professora Elaine. E aí, então, eu Sim. conheci o trabalho dela através dele, e aí a gente teve a Eu oportunidade de conheci ir o num trabalho dele evento. através dela, você acredita? Viu só, que legal, né? Isso que é bacana, assim, dessa troca. Essa troca, E exato. E aí eu acabei conhecendo o trabalho dela, e aí ela também tem vários artigos publicados, né, no sentido da criminologia feminina e da mulher dentro do cárcere, então alguns eu peguei para embasar o artigo, e também um livro da Juliana Borges, que fala do encarceramento em massa, que também é bem interessante, até para compreender a perspectiva racial, né, e da lei de drogas dentro
do encarceramento feminino. Então, além dos 3 autores que tratam do viés crítico da teoria da universalização dos direitos humanos, também essas 3 para trazer também um olhar feminino, já que a pesquisa é destinada às mulheres, né? E tive muito essa preocupação, junto com o professor Bruno, de trazer autoras, né? Para a gente conseguir dialogar com os dados e com a realidade. Então, fazendo esse diálogo, né, da teoria com a prática, a gente está concluindo, né, nesse momento, de que sim, é muito importante a gente tratar de forma específica os nossos sujeitos, né? E aí comparar mesmo, trazer os autores para criticar e para trazer esse olhar crítico e de não naturalização da realidade, do que está acontecendo, né? Então, depois até alguns desses livros e alguns artigos eu tenho em seria agora PDF, isso daí a gente pode compartilhar, trocar, porque né? aí com certeza vai ser o pedido das meninas do grupo, justamente que elas também querem ter acesso a isso, porque esse compartilhamento até da própria bibliografia, as referências que te influenciaram são importantes, porque às vezes são autoras que não chegam aqui até o Nordeste. Do mesmo jeito que muitas meninas, tem uma autora que é a Franciele Corrêa, que é uma das pesquisadoras da gente, do grupo, ela correu atrás, a família inteira, enfim, chegaram a ter contato com a Emanuela Carvalho, que escreveu um livro falando sobre a terceira pessoa depois dos outros, né? Se não me engano, o tema é esse, que fala sobre o presídio feminino da Mata Escura. São depoimentos de mulheres. Tem um viés um pouquinho só complementar ao da Nana, né, da Nana Queiroz, sobre o presos que menstruam, mas ela fala sobre mulheres encarceradas, e a Franciele é a primeira a sair correndo atrás de quem fala de uma pessoa diferente. Ela fica enlouquecida para poder correr atrás e conhecer também essas novas referências, né, que só com essas trocas que a gente consegue, do mesmo jeito que a gente conheceu a Deise Benedito por meio da Soraya, aqui na Bahia. Enfim, mas continua, tá adorando isso aqui tudo. Não, e é um ponto, né, que é importante, assim, da gente dialogar nesse ambiente, é de quanto eu não sabia, né, da história da Liga, achei que estava vinculada a uma universidade e fiquei bem feliz, assim, quando tu explicou que partiu, né, de voluntárias, e foi uma vontade, assim, comum, porque a pesquisa realmente é algo que mexe muito com a gente, né? Eu tive o contato, assim, com esse meio acadêmico durante a graduação, através do professor Bruno. Ele desenvolve na nossa faculdade aqui de Direito, que é uma faculdade centenária, então não tem, assim, ainda muitos grupos de pesquisa, de extensão, de ensino, e o professor Bruno começou a desenvolver isso, né, na nossa faculdade, e comecei a ter contato, então, com a pesquisa e com esse meio. E, assim, é algo que realmente nos engrandece muito enquanto pessoas, enquanto profissionais também, mesmo com outras atuações, né, advogadas ou até servidoras públicas, enfim, concursadas. Isso nos faz crescer muito, porque nos dá a oportunidade de conhecer outras realidades, né? De sair, assim, do que a gente está acostumado, habituado. E quanto mais a gente vai pesquisando, menos a gente sabe e mais curiosidade a gente tem de ir atrás das coisas. Então, fiquei bem feliz. É o que eu digo para as meninas. Elas estavam, ontem mesmo, conversando com... a gente fez uma live no grupo de pesquisa, no Instagram do grupo de pesquisa, e a Carol Almeida, que é uma das integrantes, ela disse, porque a minha pesquisa é muito pequena, mas ela escreveu na graduação e estava mostrando como que as coisas aconteciam naquele momento que ela estava escrevendo TCC. Hoje ela já está mais amadurecida cientificamente, ela já pensa outras coisas, escrever, mas a gente não pode voltar atrás e a gente só pega essa pesquisa e vai trazendo mais inquietações, né? Isso deve ser, vai soar como
um cafuné no coração das meninas daqui, porque ficam loucas, achando que tá tudo ruim, que tá tudo pior. Não. Mas, assim, a gente vai amadurecendo a cada dia, né? Cada dia a gente lê uma coisa nova. A pesquisa tem esse poder, né? De fazer com que a gente traga novos questionamentos a todo tempo e faça com que a Sim, gente cresça academicamente, possa compartilhar, enfim. Por isso que eu sim. falei, olha, vocês estão pensando como graduação, a Rafaela vai chegar com experiência já desenvolvendo a pesquisa no mestrado, vocês vão ver que ela traz as mesmas inquietações, mas agora dentro do mestrado, né? Que nunca vai Sim. acabar com isso, esse sentimento de busca pela resposta, enfim. Exatamente. E aí também, só para compartilhar uma coisinha rápida, é que, bom, enfim, tive esse contato, né, da graduação com essa área prisional que até então nunca me passou pela cabeça advogar ou seguir uma área pela linha do direito penal, né? E aí eu comecei, assim, a ficar... cada coisa que a gente coloca na nossa cabeça, né? Porque aí depois que eu me formei, eu comecei a pensar, gente, mas eu não posso seguir porque eu não tenho vontade de atuar nessa área. Eu sou completamente apaixonada pelo direito de família, por exemplo, e mais a área civil, né? Mas, bom, isso é num outro campo, né? O campo da atuação da advocacia. E como a gente consegue fazer a ligação? Então, hoje, eu estudo, sim, as famílias na minha pesquisa, né? Mesmo tendo uma área completamente diferente, a gente consegue juntar as coisas e tudo tem seu tempo, a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando. Eu ainda tenho muitas dúvidas, muito mais dúvidas do que certezas, né? Mas é o que vai nos movendo para pesquisar e para aprender e para desenvolver a nossa pesquisa. E aí, então, finalizando, assim, o que eu tinha preparado, dentro desse meu projeto agora, né, que eu estou finalizando o primeiro ano do mestrado, então ainda não qualifiquei. E aí, dentro desse projeto, que eu vou submeter a qualificação, eu também abordo um pouco desse momento, né, que a gente está vivendo, que não poderia deixar passar, que é a influência, então, o impacto do coronavírus nesse direito à proteção à maternidade dentro do cárcere. E aí eu analiso de modo especial a recomendação 62 do CNJ, né, que lançou em março desse ano, com o objetivo de reavaliar as prisões provisórias, né, de conceder as saídas antecipadas para as pessoas que se enquadram no grupo de risco, como é o caso das mulheres gestantes e com crianças pequenas, né. E aí, claro, a importância dessa liberação se dá pelo ambiente, né? Sem sombra de dúvidas, um ambiente de rápida proliferação do vírus, porque é um ambiente fechado, com pouca ventilação, com uma questão crônica do direito da água, né? Do acesso à água, então a água não é tratada de forma efetiva, então tem dados, até pesquisas, que dizem que a taxa de letalidade pelo coronavírus dentro do ambiente carcerário é 5 vezes maior do que a da sociedade em geral, né? E também, além de outras contaminações de doenças virais que, né, podem desenvolver, expor a pessoa, né, a ficar com mais Sim. risco ou também de se contaminar com outra doença. Só que mesmo com essa recomendação 62 de março, até agosto, no STF, né, no âmbito da STF, nós tínhamos 80% das ações que tiveram como fundamento essa recomendação para liberar as mulheres, mães, gestantes e com filhos pequenos, 80% das decisões negaram essas ações, né, esses pedidos. Continuaram mantendo a mulher encarcerada, mesmo as grávidas, mesmo as com filho pequeno, expondo todos eles a risco, né? Tendo esse perigo de contágio pelo coronavírus. E aí a gente tem outros dois problemas que eu já falei anteriormente, mas que aqui se reforça ainda mais. O primeiro, que é a mulher que é mãe e que tem um filho dentro da prisão, né, num ambiente totalmente insalubre, num ambiente extremamente perigoso, né, para o contágio, e também as mulheres que são mães e que os filhos estão fora da prisão, mas que não têm contato com eles, algumas desde março, né? Aqui no Rio Grande do Sul,
na 5ª Delegacia Penitenciária Regional, nós temos ainda 3 cidades que as visitações continuam suspensas, né, que não voltaram. E desde março. E aí o contato telefônico, a gente sabe que muitas vezes é impossibilitado, né, é difícil dentro do ambiente prisional. Então, nós temos aí há 9 meses mães que não sabem do estado dos Dos seus filhos, filhos. filhos que não sabem como as mães estão. Então, são 2 grandes problemas, né, que já tínhamos, que é o direito à maternidade no cárcere para as mulheres que têm os filhos lá dentro e para as mulheres que têm os filhos fora desse ambiente, mas que pela pandemia ficou extremamente mais delicado, né, e de forma que se agravou ainda mais. Você vai colocar, você vai desenvolver esse tema especificamente sobre o prejuízo do convívio familiar em relação, em função da Covid na sua dissertação? Sim, é uma delimitação também temporal, né? Daí que eu pretendo desenvolver. Então, a partir de março desse ano, quando eu comecei, quando eu comecei, ingressei no mestrado e começou a pandemia, vai ser então um período que eu vou trabalhar na minha pesquisa. E aí, para concluir, assim, então, né, a minha fala, daí a gente fica aberta aí para o bate-papo, para as perguntas, enfim. Nós temos um conceito claro, né, do que corresponderia esse direito à maternidade, o que essas mulheres têm direitos, né, quais prerrogativas elas têm, porque, enfim, são mulheres como nós, né, eu ainda não sou mãe, não sei se tu é, Aline, Não, também não sou ainda. Mas, né, imagino, assim, para a grande maioria de nós, um grande sonho, assim, né, ser atingido, enfim, ou quem não tem esse sonho, pelo menos pensa ou está disponível para isso, né? Então, nós temos uma gama de direitos e de prerrogativas que podem ser asseguradas para nós durante esse período tão especial, né, na vida de uma mulher. E que só porque a mulher está naquele momento cumprindo pena privativa de liberdade não quer dizer que todos esses direitos foram suspensos, né? Foram excluídos de forma nenhuma, assim. Na verdade, os direitos devem conversar com a realidade, né? E aí, então, apesar de nós termos normas, artigos, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, a realidade nos mostra um, algo totalmente diferente, né? De que realmente os direitos são violados, de que realmente as mulheres ficam sem assistência, sem garantias, sem prerrogativas. Nós temos 2 grandes problemas, especialmente com relação aos filhos, que é a quebra do contato e da ruptura dos laços materno-afetivos com a pessoa que representa a entidade familiar para eles, e também a questão das crianças de 3 anos ou um pouco mais que estão convivendo e vivendo no ambiente prisional, né? Estão institucionalizadas desde que nasceram. E aí toda essa realidade, então, fica ainda mais prejudicada por esse período que nós estamos vivendo, do coronavírus, que atinge a todos, né? Todos nós estamos expostos a esse vírus e, enfim, correndo risco, mas o risco fica ainda maior dentro das prisões e a realidade fica ainda mais agravada dentro desse ambiente. Nessa região que você delimitou aí, são 5 presídios. São 5 cidades, na verdade. Todas elas têm presídios? Sim, não são 5, peraí, deixa eu... 6 cidades. É a 5ª Delegacia Penitenciária Regional. Desculpa, eu atrapalhei. Não, aí são 6 presídios, e só que nenhum deles, na verdade, é destinado a mulheres, né? Temos são sempre mistos. celas. Ou uma cela, ou um pavilhão, enfim. Nossa. Então acaba estando num ambiente híbrido, tipo, misto mesmo, né? Porque não tem... Porque assim, a gente não tem essa realidade aqui, mas eu imagino que tem pouco.
né, por conta até da nossa fronteira. Eu falo direto, aqui a nossa fronteira é o mar. A gente tem muito menos pessoas que acabam estando vinculadas à situação prisional aqui, que vêm de outros países. A gente tem períodos que tem isso mais agravado, como o carnaval, por exemplo. Então, a gente tem estrangeiras presas aqui no Brasil, mas em outros períodos. Eu sei que Pelotas não fica na beira da fronteira, mas vocês têm ainda muitas mães, mulheres, tem muitas. Eu sempre tive essa curiosidade. Eu sei que em Foz, na região de Foz, que inclusive hoje teve denúncia, né, por falta de água no presídio, hoje foi um caos lá. Sim. Mas aí vocês têm muitas mulheres que são de fora do Brasil, que Não, estão a também taxa, a taxa de mulheres estrangeiras é muito baixa aqui no Rio Grande do Sul e está concentrado no. Essas mulheres são concentradas na capital, né? Então, no presídio de Porto Alegre e região mais metropolitana tem mais do que aqui em Pelotas. Acredito que não tenha nenhuma. Pelos dados que eu venho acompanhando, né? Pode ser que realmente não haja a transparência, que tem a questão que a gente já conversou. Mas eu espero, assim, muito, né? Que ano que vem as coisas, enfim, não se normalizem, mas que a pesquisa empírica, que é tão importante, assim, né? Nesse nosso meio, esteja disponível, né? Que a gente tenha a possibilidade de ir a campo, porque isso nos enriquece muito. A gente tem, e daí seria assunto para outra live até, da dificuldade nos dados, né? Da transparência que a gente tem, quando a gente pode confiar nas informações que nos são disponibilizadas e ir a campo e ver, conversar, aplicar questionário, fazer entrevista, ver a realidade que essas mulheres estão submetidas, o perfil de cada uma, as crianças, né? Então, tudo isso, assim, é muito enriquecedor e eu espero muito que até o final da dissertação eu tenha essa possibilidade. Senão a gente vai seguir aí em outros momentos, né? De repente no doutorado. A gente Você tem decide um plano sobre isso. B caso não consiga fazer essa O pesquisa de plano, campo? o plano B seria suspender porque na verdade a dissertação tem um capítulo destinado a isso, né? No plano A. E aí no plano B, então, a gente suspenderia esse capítulo que seria da pesquisa empírica e trataria de forma mais abrangente, assim, dos outros temas. Então, penso que até o impacto do coronavírus nas entidades familiares dentro dos presídios, enfim, algum tema relacionado, né? Mas E você gostaria já teve muito que o plano A alguma. desse certo. Sim. Ah, sempre. É porque a gente vai pegar nossas teses, né, a própria teoria e ver de que maneira a gente consegue aplicar e acompanhar como é que ela é executada, né? Enfim, eu acho que a pesquisa de campo ela acaba sendo muito prejudicada quando ela não acontece. Sim. Aqui a gente tem pouca transparência. Aí vem a Rebeca aqui. Deixa eu só concluir. A gente tem pouca transparência aqui e a Bahia é muito grande, entende? Então, assim, às vezes a gente nunca vai ter uma possibilidade de fazer um estudo, porque a Salvador, ela tem presídios, a gente tem cidades próximas, mas aí eu vejo que a delimitação ela é muito mais fácil de se contornar, porque aqui a gente vai viajar para um outro polo, onde tem presídios, mesmo que sejam presídios mistos, às vezes dista 1.000 quilômetros da capital. Então a gente acaba ficando muito. E quando essa mulher ela acaba sendo transferida para Salvador, por exemplo, ela foi presa em Barreiras, que é uma cidade bem no extremo aqui do oeste da Bahia. Ela vem transferida para Salvador, além de romper o laço com a família, rompe com toda a sociedade, né? Então, eu acho que vem sendo muito prejudicada também a nossa disposição territorial, né? A Bahia. Eu Sim, imagino Amazonas como isso deve ser com prejudicial. certeza. Na Deixa eu só verdade, colocar. as prisões, né, como um todo, foram construídas para ficarem realmente à margem, né, da população, assim, mais da sociedade. Aqui nós temos, via de regra, os presídios ficam perto, assim, atualmente da cidade. Então, por exemplo, o que a gente tem de mais, por exemplo, Pelotas, o presídio é aqui
junto com outros bairros, né? Mas quando foi construído era para ficar à margem, justamente para se ter essa ideia de que a mulher está afastada realmente, né? E afastada de todos, da família, da sociedade, de todo mundo. Tem uma pergunta, né? Tem já duas aqui, por eu já vi. A Rebeca Nascimento, que também é do grupo, ela tá aqui uma curiosidade mais pessoal. De onde surgiu o seu interesse por esse tema? Ela disse que não sei se foi dito porque a internet dela caiu, mas você até começou a falar, mas de onde surgiu? Tipo, você desde a graduação já vem desenvolvendo, né? Então, durante a graduação eu tive o contato com os grupos de pesquisa, né, que o professor Bruno desenvolvia, e o professor Bruno é da área penal, né? Ele ministra as cadeiras de direito penal e direito processual penal e criminologia e execução penal. Então era totalmente voltada para essa área, né? E como não tinham outros grupos de outros temas que eu me interessava, esse era o mais afim, assim, com a minha ideia, que sempre gostei do direito de família, né? Eu acabei entrando para os grupos e aí acabei começando a produzir artigos e indo para eventos e aí acabei vendo o quanto essa discussão é necessária, né? É importante. Então, tratar assim da mulher e da criança, que hoje a gente está falando especialmente do direito à maternidade, mas também desenvolve e pesquisa o direito à infância, né? São dois sujeitos que, para mim, desde o início eu tinha que pesquisar alguma coisa relacionada, né? Com eles, assim, não queria trabalhar não tinha em mente outros sujeitos de direito para pesquisar. Então, a mulher e a criança. Daí, durante a graduação, eu desenvolvi trabalhos e artigos mais direcionados à progressão de pena, em especial, né, para as mulheres que são mães e com filhos, gestantes e com filhos. E agora no mestrado, então, eu acabei pegando os dois, porque a nossa linha de pesquisa aqui no mestrado da UFPEL é relacionada aos direitos sociais, né? Então, todas as pesquisas, elas têm que tratar, têm que versar sobre um direito social. E aí eu escolhi, então, o direito à maternidade, o direito à infância, e aí trato, então, de forma mais específica. E aí é aquilo, né, de que comentei de que no início eu estava nervosa de que as temáticas que eu gostava não conversavam entre elas, mas no fim eu percebi que sim, conversam E como é uma conversam? sim, e é uma realidade muito importante da gente pesquisar. E outra coisa assim ali que eu penso, né, que às vezes essa não disposição, não vontade para pesquisar algo da área prisional, às vezes se dá porque a gente não tem muito vínculo, né? Então, por exemplo, a minha realidade, eu nunca tive na minha família uma situação parecida, nunca conheci ninguém que foi preso, então para mim é uma realidade muito distante, sempre foi. E eu pensava como que eu, né, mesmo sendo mulher, mas numa realidade totalmente diferente, vou pesquisar e vou desenvolver um trabalho nesse sentido. E aí eu, ao longo, né, da pesquisa e do trabalho, eu fui descobrindo que sim, que é possível e que é necessário, porque a gente nunca vai entender a dor do outro, né? Mesmo que a nossa realidade seja parecida ou semelhante, a dor é sempre única e individual. Então, eu falo, né, do meu lugar de fala e social sobre essa temática, sobre essa perspectiva, mas nem por isso eu vou me isolar e vou ficar alienada, né, quanto a esse tema. Então, foi assim que surgiu a vontade. O que a gente acaba esquecendo é que a gente está falando por mulheres que têm a voz silenciada, né? Então, se a gente não falar por elas e com elas, a gente acaba mantendo esse silêncio que a própria sociedade impõe. Tem outra pergunta aqui, a Gabi Santana, ela fala sobre os mantimentos que a criança usa, tipo fralda. Aí, pelo que você verificou, quem disponibiliza? Ela diz que sabe que existe uma problemática muito grande sobre a falta de mantimento para mulheres, mas a preocupação dela era esses mantimentos, o fornecimento desses produtos, de produtos de higiene, cuidados básicos para a criança. Quem fornece? Você chegou a
não trato isso na minha pesquisa, mas durante a leitura, né, e a troca com outras pessoas, eu vi muito, assim, não tanto agora no Rio Grande do Sul, mas mais uma perspectiva nacional, de que é um grave problema, né, de a questão dos mantimentos, que em tese deveria ser disponibilizada pelo Estado, né? Mas como falta tudo nas prisões, também falta os mantimentos e, enfim, os insumos para as crianças, né? E especialmente para os bebês. E aí, então, tem muitos grupos de voluntários. Acho que agora estão vendo direitinho. Foi a Rafa caiu de novo. Tá aqui? Chegou agora. Até a imagem tinha caído, eu não sei se eu que caí aqui ou não. Mas existem vários grupos que fazem ações para A conseguir esses Lu, insumos e ela é levar Lu para as prisões, Nunana. né? Não tenho Aí eu aqui a não sei mão como agora que ela anotado se chama, alguns Rafaela. grupos, mas eu Algum tenho desses nas espaços minhas destinados anotações aos aqui. filhos em Eu, cárcere eu das tenho cidades alguns que você desses cita exemplos, possui assim, eu creche, sei que também materno-infantil, chamou onde a bastante mãe atenção. pode, né, pode vir a permanecer com seu filho Eu por sei que mais você tem. tempo. Ela está falando sobre o período, além desse período assegurado a amamentação, né? Porque ela quer saber se nessa sua pesquisa contempla a reflexão também de mulheres transexuais, né? Mulheres trans, se você chega a falar alguma coisa nesse sentido. Não, não falo sobre mulheres trans. Aqui no nosso programa de pós-graduação há algumas pesquisas que falam, que tratam desses sujeitos de direitos. Eu não trato por dois motivos, assim. O primeiro, que inicialmente não me passou pela cabeça quando eu estava desenvolvendo ali o objeto da limitação do tema. E depois, inclusive, eu pensei, mas eu fiquei um pouco limitada, até porque nem sei se vou conseguir explorar muito bem os dois direitos sociais, né? O da maternidade e o da infância. E aí incluir também essa temática, que é uma temática delicada, que tem muita coisa para se conversar, para se explorar, para pesquisar, a não daria ali certo pela delimitação, né, que a gente tem. Mas é um tema muito importante também de se discutir, porque cada vez que a gente faz a intersecção, né, intersecção do gênero, da raça, da orientação sexual, de tudo isso, cada vez mais que a gente vai indo, mais silenciadas e mais vulneráveis e mais esquecidas ficam essas mulheres, né? Então, é, sim, uma temática bastante importante. E sobre a pergunta ali dos espaços, né? Como comentei, não fiz o trabalho de campo, mas pelos documentos e pelas informações que são disponibilizadas nesses presídios que eu estou pesquisando, em alguns deles tem algumas celas que eles chamam de celas especiais, que aí é como se fosse uma creche, assim, uma sala de recreação, né, com algumas atividades infantis ali para criança, e aí seria o local mais apropriado, mais indicado para que essa mulher ficasse ali, então, Isso que né, com seu você, filho, via até de nas regra, assim, visitas, ou quando não de ficam repente, se sendo esse apresentadas sexo através institucionalizado das grades, também. né? Que tipo a mãe Mas, fica de um via de lado e a regra, as criança do outro, crianças né? Que ficam também na tem mesma essas cela que violações. as mães, né? Assim, eu sei que daqui a pouco já vai, não, a gente vai ter muito tempo, né? Tem uma fã aqui, tá? A Laís Duarte já está aqui. Sucesso, essa amiga. Parabéns pela pesquisa e dedicação. Você Sim. traz uma. Porque a live fica gravada também, né? E a gente sabe.
que a disputa é bastante, né? Porque muita gente faz nesse horário, mas a gente deixa gravado até para poder perpetuar esse compartilhamento. Ah, eu convidei todos os meus É amigos. muito bom ver que a falta de pesquisa de campo não compromete a qualidade da Que bom que ela pesquisa. tá A vida aqui. de universitária, que é a Franciele Corrêa, né? Que te falei que é uma das que estão mais angustiadas, que não consegue ir para campo. Ela também é do grupo. E você trouxe uma perspectiva que a gente... e aqui você Ah, eu trouxe uma também. perspectiva para a gente Mas a que gente eu não vai. vi ainda no grupo uma Não, eu ia dizer discussão para ela nesse que eu também sentido. fico Quando a angustiada com gente fala isso, de mas a direito de gente mulheres vai presas, em achando geral, alternativas aí. o pensamento é dentro da criminologia, dentro da execução, mas você traz uma contextualização a partir do direito de família, né? Mesmo que a gente pense no direito da criança, na garantia da proteção integral, do interesse, do superior interesse da criança, enfim, quando você fala da proteção à família, acaba trazendo uma nova perspectiva de análise. E isso, assim, eu que já venho pesquisando sobre isso, já venho falando sobre o direito das mulheres presas, ainda não tinha pensado sobre a ótica do direito de família, né? Quando você fala, eu acabo não linkando, mas, nossa, você fez uma coisa de extrema importância, inclusive, naquele período de convivência, né, que a criança está com a sua mãe, é o núcleo familiar mais próximo, né, e aquelas pessoas que estão também cumprindo a pena, que estão sobre o regime de internamento, né, que estão ali custodiadas, acabam sendo o seu próprio núcleo familiar, né? Que as crianças estão ali se relacionando com outras presas, com outras mães presas. São ali a família das mulheres presas e das crianças também. Eu achei uma perspectiva muito interessante, inclusive. Não tinha me atentado de forma tão profunda, mas eu já tinha visto você falar no outro vídeo, inclusive quando você fala por entre grades, né? Que você fala um pouco sobre isso, mas não tinha despertado essa perspectiva. Meu marido está acompanhando, ele está aqui dizendo o áudio está fora do tempo. A gente está com problema de conexão, mas tomara que a gente consiga passar o tanto que a gente tentou aqui, né? A gente só tem mais um tempinho, eu vou pedir para você falar, fazer suas palavras finais, para a gente não sair aqui derrubada do Instagram. E primeiro eu queria te agradecer infinitamente e estender para depois dos feriados, né? A gente. Como garantir. Vem ele, né? Como garantir o direito da mulher presa em RDD se o próprio regime pede a visitação de crianças? Aí você já vem trazendo uma questão bem pro tema difícil. Aí você transforma, Levi, uma tese de doutorado aqui numa live nos últimos segundos. Você chegou a ver algo de RDD, a convivência nesse... Sim. Mas no meu TCC eu vi, agora ainda não consegui eleger, mas é bem isso, né? É um tema difícil e outra live, só isso aí já é uma live. Né? De colocar na Mas, prática de qualquer forma, retomando então, né, depois desse trauma que a gente acabou de sofrer aqui com o Levi tumultuando na live, eu queria te agradecer infinitamente depois das festas. Eu queria muito que você pudesse participar com a gente de um meet com um grupo, para poder a gente fazer uma conversa já com as pesquisadoras, estou já adiantando o convite, já com as meninas em um dos nossos encontros, para que seja possível esse compartilhamento, né? Você falando e elas trazendo as experiências dela, porque de repente também elas podem contribuir a partir da visão do que a gente tem aqui na Bahia. E muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. A internet... Ai, vem a outra, quero. Daqui a pouco o WhatsApp vai estar louco aqui da gente. Mas eu queria agradecer muitíssimo a sua disponibilidade. E estamos muito agradecidos por você compartilhar a sua experiência com a gente daqui da Bahia, você aí de Pelotas, tão longe que a gente está, mas que a gente conseguiu estar tão perto hoje. Obrigada.
Como fazer parte do grupo de pesquisa? Fala no direct da Laiju, que eles sempre divulgam os períodos de seleção e tudo mais, e a gente consegue manter contato e segue o grupo, né? @Direitos das Mulheres Presas, que você também tem novidades lá. Imagina. Mas a palavra é sua, antes que nos derrubem. Não, Aline, eu que agradeço. Já quero esse nosso encontro. Com certeza vou aprender muito com vocês e com essa nossa troca de informações e de realidades. Te agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, de poder contribuir um pouquinho, nem que seja, né, para as pesquisas e para as temáticas das gurias. E fiquei muito, muito feliz, muito honrada, muito obrigada. Com certeza Sim. isso é muito enriquecedor e a gente só tem a crescer uma com as outras e especialmente desenvolver as nossas pesquisas da forma mais respeitosa e mais humana possível, né? Que na verdade é isso que importa, assim, a gente conseguir se ater Logo e depois falar das festas, disso com com muito certeza. respeito Mais e uma com vez, muita obrigada por humanidade. compartilhar tudo. A Então, muito, gente muito pode obrigada seguir a pelo Rafaela convite, pela P. Castanho oportunidade. também, que ela E já sempre estou aí posta coisas bacanas lá. nesse E meet com aqui a você gente está de portas depois das abertas. festas. Então, aqui a gente está de portas abertas. Quando acabar a pandemia, você vem para a Bahia, né? Para poder fazer uma coisa bem presencial aqui. O chimarrão. Aqui só Tô vai quando tá começando calor, que é recente. verão, de janeiro a janeiro é verão, aqui na cidade. Então, obrigada Ah, mais uma vez, e aqui a sim, gente e vocês aqui para o sul, manda vou um beijo apresentar o super chimarrão. especial e sucesso na sua pesquisa, e tomara que daqui a pouco abram as portas dos presídios e você possa desenvolver a pesquisa de campo, porque só vai engrandecer toda a pesquisa científica no Brasil e vai nos ajudar Obrigada, muito Aline. também aqui no grupo de pesquisa. Tá bom? Então, Obrigada. um beijão para vocês e de todo o grupo. Até mais. E aqui a gente acaba a live de hoje, que teve problemas de conexão. Mas espero que vocês tenham gostado. E as meninas do grupo, vamos depois de receber no Meet exclusivo a Rafaela Castanho para a gente conversar um pouco mais. Tchau, gente. Até a próxima.